Eu tenho certeza que você já comprou uma roupa que você viu em alguma amiga, achou maravilhosa, mas quando você comprou, vestiu, você não se sentiu tão bem. Sabe por que que isso acontece? Nós temos corpos diferentes, temos proporções corporais diferentes, e é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo hoje. O que que é algo proporcional? É algo que possui tamanhos semelhantes. Então, quando a gente fala que um corpo é proporcional, significa que ele tem características muito semelhantes. Exemplo: uma mulher tem a largura dos ombros proporcional em relação à largura do quadril. Isso significa que aquela mulher tem um biotipo que é proporcional. Mas nós não fomos feitas na régua. Cada uma de nós tem um corpo diferente. Cada uma de nós tem uma proporção diferente, uma altura diferente. Cada uma de nós tem um tamanho de perna diferente, um tamanho de tronco diferente, de braço, de cintura e por aí vai. E a gente possui 5 biotipos. A gente tem o biotipo triangular, que é caracterizado pelo biotipo em que a linha do ombro é mais estreita do que a linha do quadril, então a gente não tem proporção aí. A gente tem o biotipo triangular invertido, que aí vai ser o contrário do triangular, quando a linha do ombro é mais larga do que a linha do quadril. Temos o biotipo retangular, então a gente tem linha do ombro, cintura e quadril muito semelhantes. E o que que a gente que é mulher quer? O que que caracteriza um biotipo feminino, o corpo feminino? As curvas, a cintura marcada. Isso eu tô falando para vocês começarem a entender o que que eu tô querendo dizer aqui. Parei no retangular, né? Vamos para o próximo. Temos o biotipo oval. No biotipo oval, a gente tem uma predominância da região abdominal com uma certa curva, né? Toda essa região um pouco mais curva, por isso a gente chama de oval. E a gente tem um biotipo chamado de ampulheta, que seria o biotipo mais proporcional de todos. Por quê? Ele vai ter a linha dos ombros e a linha do quadril muito semelhantes e a cinturinha marcada, cintura fina. Quando a gente fala de biotipo masculino, o ideal masculino, a gente fala de um biotipo em que a linha dos ombros é maior. Por quê? Porque isso comunica força. Então a gente costuma ver os homens fortes, com a parte dos ombros mais larga, mais forte, e sem quadril, sem cintura, nem nada disso. E isso acaba demonstrando um biotipo triangular invertido. Então, esse é o estereótipo masculino. E o feminino seria com as curvas e tudo mais. Só que, como eu falei para vocês, a gente não é feito na régua. Mas existem formas da gente trazer mais equilíbrio para o nosso biotipo, para o nosso corpo. E aí é justamente por isso que, se você olhar para um vestido que a sua amiga comprou, ficou lindo nela, mas se ela tiver um biotipo triângulo invertido, e se você tiver um biotipo oval, esse vestido não vai funcionar tão bem para você. Você vai vestir, vai se olhar no espelho e não vai se sentir tão bem, porque aquela modelagem não abraçou o seu corpo como deveria. Quando a gente fala de biotipo, a gente fala de proporção horizontal, porque a gente avalia as linhas horizontais do nosso corpo. Mas a gente tem também a linha vertical. Para avaliar a linha vertical, o que que a gente analisa? Tamanho de perna e tamanho de tronco. Eu, por exemplo, eu vou ficar em pé aqui, não sei se vai dar para ver muito bem, mas eu tenho a minha parte do tronco menor do que a das pernas. E quando a gente tem... Vocês não estão conseguindo ver porque eu coloquei uma blusa para fora. Tô com uma blusa para fora e uma calça que é um pouquinho mais curta. E aí, o que que isso
Faz com que o meu tronco pareça maior e a minha perna um pouco menor. Quando a gente tem uma perna maior do que o tronco, a gente parece mais alta. Então a gente aparenta ser mais alta. Pode ser que duas mulheres com estaturas iguais, 1,70, por exemplo, se uma mulher tiver a perna mais comprida e a outra a perna mais curta, a que tem a perna mais curta vai aparentar ser mais baixa do que a que tem a perna mais comprida. Isso porque quando a gente tem a perna maior, a gente aparenta ser mais alta. E isso acontece comigo. Mas eu sou alta realmente, eu tenho 1,73 m. Mas se eu tivesse a perna mais curta, eu não iria parecer tão alta assim. E aí a gente tem uns truques, obviamente, para conseguir trazer mais proporção e mais equilíbrio para a nossa imagem. Eu quero mostrar para vocês agora uma diferença. Eu vou mostrar uma foto minha, fotos minhas. Como faz diferença a gente conhecer o nosso corpo para escolher as melhores modelagens. Nessa foto aqui, vocês conseguem observar que eu estou usando uma calça skinny. A calça skinny que um dia fez muito sucesso, hoje nem tanto. Mas a calça skinny pode favorecer sim alguns corpos. O meu não favorece. Então aqui eu tenho uma calça skinny e eu tenho uma blusa branca de manga curta e gola redonda, fechando essa região aqui. E o que eu fiz aqui nessa foto? Eu coloquei a blusa por dentro da calça. Ou seja, eu aumentei ainda mais o tamanho da minha perna. Aparentemente, você pode achar que não tem nada de errado com essa roupa. Mas quando eu troco para essa roupa, vejam que diferença. Vejam como que o meu corpo parece muito mais proporcional, mais harmonioso. E foi uma troca simples. Eu troquei o modelo da calça, então eu saí de uma calça jeans skinny para uma calça jeans reta. Poderia ser também uma pantalona, poderia ser uma wide leg. Eu vou colocar uma foto de uma wide leg daqui a pouco também para vocês verem. Saí do skinny para uma calça que tem mais volume na parte de baixo, que é o que o meu corpo precisa. O meu corpo é um triangular e invertido, então eu tenho a linha dos ombros mais larga do que a do quadril, então eu comunico mais força por conta dos meus ombros. E não é isso que eu quero comunicar sempre. Pode ser que em alguns momentos sim, mas na maioria das vezes não. E aí eu mudei a calça e trouxe mais proporção para minha silhueta. Com relação à blusa, não é uma t-shirt como na anterior, mas eu trouxe aqui uma blusa com uma gola em V, é um colete com uma gola em V. Eu tentei manter as mesmas cores para vocês não sentirem tanta diferença assim em relação à cor, porque a cor também faz diferença, tá? Aí eu coloquei aqui esse colete com a gola em V e deixei por fora da calça. E aí, além de eu trazer mais equilíbrio em relação à proporção horizontal, eu também trouxe mais equilíbrio em relação à proporção vertical. E aí isso fez com que o meu tronco aumentasse um pouquinho em relação às pernas. E como que faz diferença a gente entender como que é o nosso corpo? Porque com isso a gente faz escolhas certas. A gente vai diretamente naquilo que funciona para o nosso corpo. E aqui eu quero dar algumas dicas para vocês. Se você tem a linha do ombro, assim como eu, mais larga do que a do quadril, você vai apostar em modelagens que sejam mais amplas na parte de baixo. Isso vai te ajudar a trazer mais proporção para sua silhueta. Se for o contrário, se for o triângulo, né, de verdade, então linha do ombro mais estreita do que a do quadril, você vai fazer o inverso. Você vai trazer mais volume para a parte dos ombros. Manga princesa, babados, tudo nessa região para poder trazer proporção. Se você for do biotipo retangular, você precisa marcar a sua cintura. Se você marca um pouco mais a sua cintura, você traz um pouco mais de proporção
para o seu corpo. Se você tiver o biotipo oval, uma dica de vestido para você que funciona muito bem é o vestido envelope, que é aquele vestido que ele é aberto e ele fecha assim. Esse, inclusive, é um vestido que funciona para a maioria dos biotipos, mas especialmente para o biotipo oval, porque ele vai marcar a sua cintura e ele vai fazer com que essa região pareça mais estreita. Se você tiver o biotipo ampulheta, para você, nada muito largo, nem nada muito justo vai funcionar. Então você precisa equilibrar. Se você usa algo mais largo embaixo, em cima você vai usar algo mais justinho. E vice-versa. E sempre marcando a cintura. Para você é muito importante marcar a cintura. Agora vamos falar da proporção de tronco e perna. Se a sua perna for maior do que o seu tronco, e você se incomodar com isso, porque nem sempre a gente se incomoda, ok? E se você se incomodar com isso, o que você pode fazer? Usar um cinto na mesma cor da parte de cima. Isso vai fazer com que seu tronco pareça um pouco maior. Se for o contrário, se o seu tronco for muito grande e a sua perna for mais curtinha e você quiser parecer mais alta, o que você vai fazer? Você vai usar as blusas por dentro da calça. Isso vai fazer com que visualmente a sua perna pareça maior. Você vai usar também cintos na cor da calça, vai fazer também com que a sua perna pareça maior. Esses são só alguns truques de imagem que eu falei aqui para vocês com relação às proporções corporais e por isso que é tão importante a gente saber como que é o nosso corpo. Isso é autoconhecimento, porque quando a gente sabe, a gente para de comprar errado, a gente para de entulhar no nosso armário coisa que não vai funcionar e não vai valorizar a nossa beleza.